Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma resolução de questão, nossa 14ª questão aqui na lista, questão recente, ano de 2017, concurso Delegado de Polícia, Banca Fundação Carlos Chagas. Meus amigos, essa nossa 14ª questão, nós vamos trabalhar acerca do exame de corpo de delito. Então veja, antes de eu ler a questão que eu separei aqui pra gente, já encaminhei para vocês também no nosso material PDF, deixa eu fazer algumas observações que aí a gente já aproveita e faz uma revisão acerca do tema exame de corpo de delito. Vamos lá, o que eu preciso saber sobre o exame de corpo de delito? A primeira coisa é que ele é imprescindível em relação aos crimes que deixam vestígios. O crime deixou vestígio, o exame de corpo de delito ele é imprescindível. Com isso você já mata uma questão em prova de concurso, porque sempre cai este tema. Agora cuidado com uma coisa. O exame de corpo de delito, não obstante ser imprescindível em relação aos crimes que deixam vestígios, ele pode ser realizado tanto de forma direta como de forma indireta. O exame de corpo de delito direto é aquele realizado diretamente sobre os vestígios deixados pelo crime. Já o exame de corpo de delito indireto, ele é realizado sobre a oitiva das testemunhas, prova testemunhal, documentos, fotografias, enfim, são outros elementos de convicção que irão dar suporte ao exame de corpo de delito indireto. Tranquilo? Vocês também não devem esquecer o seguinte: no processo penal, a confissão do réu, ela isoladamente não serve para poder fundamentar uma condenação. No processo penal, a confissão do réu, ela deve ser utilizada juntamente com os demais elementos probatórios, com as demais provas colhidas ao longo do processo. Daí porque é imprescindível o exame de corpo de delito em relação aos crimes que deixam vestígios. Tranquilo, galera? O artigo 167 que eu separei para a gente comentar também, eu basicamente já falei para vocês aqui, mas deixa eu colocar expresso o artigo 167, que vai nos ensinar que, desaparecendo os vestígios, essa perícia pode ser realizada com base nas provas testemunhais. Mas enquanto não desaparecer os vestígios, o exame de corpo de delito, obviamente, tem que ser direto. Tranquilo, galera? Beleza? Então, sem perder tempo, já fiz aqui a nossa rápida revisão. Vamos analisar as alternativas da nossa 14ª questão, concurso Delegado de Polícia 2017. Vamos lá, amigos, hoje eu estou com dificuldade de plural, mas é minha galera, meus amigos, vamos lá. Assertiva A nos diz que o exame de corpo de delito, ele é dispensável nos crimes que deixam vestígios. Veja que não precisamos comentar nada aqui, o artigo 158 já nos responde. O exame de corpo de delito ele é imprescindível, significa indispensável em relação aos crimes que deixam vestígios. Então a assertiva A ela é falsa. Vamos para a nossa assertiva B. O exame de corpo de delito ele deve ser feito imediatamente para que não se percam os vestígios do crime, o que veda a indicação de assistente técnico pelas partes. É óbvio que o exame de corpo de delito tem que ser feito o mais rápido possível para não se perder os vestígios, porque nós sabemos que quando os vestígios desaparecem, ele só é possível ser realizado de forma indireta, mediante outros elementos, como por exemplo, fotografia, prova testemunhal, documentos. Só que veja, a questão ela peca porque ela diz que é vedada a indicação de assistente técnico. E o artigo 159, parágrafo 4º do Código de Processo Penal nos traz a possibilidade do assistente técnico, o que torna a alternativa B errada. Tranquilo, amigos? A assertiva C nos diz o seguinte, que o exame de corpo de delito ele deve ser feito, em regra, pelo menos 2 horas após o óbito. Galera, se eu falo em óbito, eu estou falando em morte, o exame que eu vou realizar sobre o corpo é a autópsia. E a autópsia, de acordo com o artigo 162 do Código de Processo Penal, ela deve ser feita aí pelo menos 6 horas após o óbito. Então veja, a autópsia deve ser feita pelo menos 6 horas após o óbito, o que torna a assertiva C errada, porque ela diz que deve ser feita em regra pelo menos 2 horas após o óbito. Vamos lá, vamos dar sequência aqui às nossas alternativas. A, B e C estão erradas.
Alternativa D. O exame de corpo de delito realiza-se sobre vestígios do corpo humano, havendo regime diverso para o exame sobre objetos e sobre reconhecimento de escritos. Galera, um erro que às vezes o concursando comete é achar que o exame de corpo de delito ele só é realizado no corpo humano. E não, tá? O exame de corpo de delito ele é realizado em todos os crimes que deixam vestígios. Todos os vestígios compõem aí o corpo de delito. Objeto, papéis, enfim. A alternativa está errada porque ela diz que o exame de corpo de delito se realiza sobre vestígios do corpo humano. E não, tá? Pode ser realizado também sobre objetos, sobre papéis, sobre documentos. O exame de corpo de delito não se limita à análise do corpo humano. E a assertiva E diz que o exame de corpo de delito pode ser rejeitado pelo juiz no todo e em parte, e isso está correto. O laudo ele não vincula o magistrado, meus amigos, é o que diz o artigo 182 do CPP. Veja que o valor probatório da perícia não vincula o juiz. Olha a redação do 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte, o que torna a assertiva E correta. Tranquilo? Grande abraço, vou aproveitar e deixar outras questões gravadas sobre provas em espécie e ao longo da semana ou da semana que vem nós vamos estudando questões em espécie através das nossas resoluções de questão. Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto!